Peço-te que se inscreva no canal e se concentre em Deus, pois Ele falará com você. Gênesis 22. E depois destas coisas Deus tentou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão, madrugando de manhã, teve o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e a Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havemos de adorar, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele mesmo tomou na mão o fogo e o cutelo, e iam ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E disse ele: Eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E iam ambos juntos, e quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que um carneiro, traspassado pelos espinhos, estava detrás dele. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. E o anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu e disse: Por mim mesmo juro, diz o Senhor, que porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência tomará posse da porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Assim voltou Abraão aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E aconteceu depois destas coisas, que se disse a Abraão: Eis que Milca também teve filhos a teu irmão Naor. Uz, seu primogênito, Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reúma, também lhe deu filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e a chorar por ela. E levantou-se Abraão de diante de sua falecida, e falou aos filhos de Hete, dizendo:
Eu sou estrangeiro e forasteiro entre vós. Dai-me possessão de sepultura entre vós, para que possa enterrar a minha falecida de diante de mim. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor meu, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta a tua falecida no melhor de nossos sepulcros. Nenhum de nós te negará o seu sepulcro, para que enterres a tua falecida. E Abraão se levantou e se inclinou ao povo da terra, aos filhos de Et. E falou-lhes, dizendo: Se é do vosso agrado que eu enterre a minha falecida de diante de mim, ouve-me e intercede por mim a Efrom, filho de Zoar, para que me dê a caverna de Macpela, que é sua, que está na extremidade do seu campo. Pelo preço integral mo-la dará entre vós como posse de sepultura. E Efrom estava entre os filhos de Et e respondeu a Abraão, dizendo: Senhor meu, ouve-me. A terra vale 400 siclos de prata, mas que é isso entre mim e ti? Sepulta tua falecida. E Abraão se inclinou diante do povo da terra. E falou a Efrom perante o povo da terra, dizendo: Se tu me queres dar, peço-te que me ouças. Dou o preço do campo, toma-o de mim, e sepulta a minha falecida ali. E Efrom respondeu a Abraão, dizendo-lhe: Senhor meu, ouve-me. A terra vale 400 siclos de prata, mas que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua falecida. E Abraão se inclinou diante do povo da terra, e falou a Efrom perante o povo da terra, dizendo: Se tu me queres dar, peço-te que me ouças. Dou o preço do campo, toma-o de mim, e sepulta a minha falecida ali. Gênesis 24. E era Abraão já idoso e de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da sua casa, que era o mordomo de tudo o que tinha: Põe, peço-te, a tua mão debaixo da minha coxa, e jurar-me-ás pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Talvez a mulher não queira seguir-me a esta terra. Hei de levar teu filho de volta à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra em que nasci, e me falou e me jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tomarás de lá mulher para o meu filho. E se a mulher não quiser seguir-te, então serás livre deste meu juramento. Somente não leves para lá meu filho. E o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe acerca deste negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, levando de todos os bens de seu senhor consigo. E levantou-se e foi à cidade de Naor, na Mesopotâmia. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à hora da tarde, quando as moças saíam a tirar água. E disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me faças, peço-te prosperar neste dia, e mostres a benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta a mulher que designaste para o teu servo Isaque. E assim saberei que a usaste de benevolência para com o meu senhor.
E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a moça era muito formosa à vista, virgem, a qual homem nenhum havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. E o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me, peço-te, beber um pouco d'água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, senhor meu. E apressou-se a abaixar o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: Também para os teus camelos tirarei água até que acabem de beber. E ela se apressou e vazou o cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava observando-a em silêncio para saber se o Senhor havia prosperado o seu caminho ou não. E aconteceu que, quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, de 10 siclos de peso de ouro. E disse: De quem és filha? Peço-te que me digas: há na casa de teu pai lugar para nós passarmos a noite? E ela lhe respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, a quem deu Naor, irmão de Abraão. Também temos palha e capim em abundância e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não desistiu de sua bondade e de sua fidelidade para com o meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e anunciou à casa de sua mãe essas palavras. E Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e Labão correu para o homem à fonte. E aconteceu que, vendo Labão o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim me falou o homem, ele foi ao encontro do homem, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse-lhe: Entra, bendito do Senhor, por que ficaste aí fora? Eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, e desataram os camelos, e deram-lhe palha e capim e água para lavar os pés e os pés dos homens que estavam com ele. E puseram-lhe comida diante dele, mas ele disse: Não comerei até que tenha dito a minha mensagem. E disseram-lhe: Fala. E ele disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou grandemente a meu senhor, e ele se tornou grande. E deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz a um filho de meu senhor, já na sua velhice, e a ele deu-lhe tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus na terra dos quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E então eu disse a meu senhor: Talvez a mulher não queira vir comigo? E ele me disse: O Senhor, diante de quem ando, enviará o seu anjo contigo e fará prosperar o teu caminho, e tomarás mulher para o meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então ficarás livre desse meu juramento quando fores à minha parentela, e se eles não te derem, ficarás livre desse meu juramento. E cheguei hoje à fonte e disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu prosperas o meu caminho em que ando, eis que estou junto à fonte de água, e diga à moça que saí para tirar água: Dá-me, peço-te, um pouco d'água do teu cântaro. E que ela me diga: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja esta a mulher que designaste para o teu servo Isaque. E assim saberei que usaste de benevolência para com o meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com seu cântaro sobre o ombro e foi à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Dá-me de beber, peço-te, um pouco d'água do teu cântaro. E ela se apressou e abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E eu perguntei e disse: De quem és filha?
peço-te que me digas. E ela disse: filha de Betuel, filho de Milca, a quem deu Naor a Abraão, e eu pus o pendente sobre o seu nariz e as pulseiras sobre as suas mãos.